Olá! Tô gravando esse vídeo aqui. Quem vai ver ao vivo, né? Boa noite. E pra quem vai ver depois, amanhã, né? Bom dia, boa tarde. A ideia, né, é fazer um vídeo sobre relacionamento abusivo. Porque foi um pedido das caixinhas de perguntas, né? Dos temas das lives. E aí surgiu o relacionamento abusivo como um dos temas mais votados. E por isso o tema da live de hoje. O foco desse vídeo aqui é falar sobre os comportamentos abusivos, né? Porque são eles que caracterizam um relacionamento abusivo, né? Os comportamentos abusivos e a frequência com que eles aparecem. Então vamos lá. Comportamento abusivo é um comportamento que eu posso apresentar em qualquer relação, seja ela de amizade, de trabalho, seja um comportamento. Olá, Mauri. Seja no ambiente familiar, né? Comportamentos abusivos eu posso apresentar em diversas relações sociais. E o que vai fazer com que um relacionamento seja abusivo ou não é exatamente a frequência com que os comportamentos abusivos eles aparecem. Tem comportamentos que são óbvios que são abusivos, como por exemplo, xingar, gritar. São comportamentos óbvios que são abusivos, mas tem alguns comportamentos mais sutis, como por exemplo, redução do ciclo de amizades. Você percebe que está num relacionamento abusivo quando a pessoa ela começa a falar mal dos seus amigos, dos seus familiares, com o objetivo com que você vá se afastando, né, dessas pessoas, te afastando desse ciclo de convivência. Até porque são as relações sociais, as relações de amizades, que fazem com que a gente vá percebendo a nossa relação. Você começa a comentar com uma amiga sobre a sua relação, ela vai falar: olha, amiga, talvez esse relacionamento seja abusivo, não é um relacionamento bacana pra você continuar, talvez seja legal você sair desse relacionamento. E quando o parceiro ele faz com que você se afaste do seu ciclo, ele tá fazendo o quê? Fazendo com que você saia dessa rede de apoio, desse grupo de pessoas que estão ali para te ajudar a sair desse relacionamento, caso seja necessário. Outro comportamento abusivo é a ideia de posse. A pessoa passa a acreditar que você é posse dela, né? Que você... ela decide onde você vai, que hora que você chega, que roupa que você usa. E também tem outros comportamentos que são mais sutis, tipo promessa, né? Normalmente quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, aí tem aquela briga feia, aquela situação bem complicada, e aí depois o parceiro que é abusivo ou a parceira que é abusiva, porque o comportamento abusivo, ele não é exclusivo do comportamento masculino, sabe? Existem mulheres também que têm comportamentos abusivos, excessivos, que tornam a relação abusiva. Porque a relacionamento abusivo tá ligado à forma como a gente aprendeu a se relacionar. E então pode ser um comportamento humano, vai depender de como foi a nossa experiência na infância e adolescência de construção de vínculo, de estabelecer relações. E aí pode ter essa promessa de tipo, não vou fazer mais, eu vou mudar, vai ser diferente. Então essa promessa ela existe, assim como também existe a ameaça. Ameaçar seus amigos, seus familiares, a rede de apoio. Porque normalmente quem vive uma relação amorosa, abusiva, precisa de uma rede de apoio para se retirar dessas relações. E aí, quando eu ameaço essas pessoas, eu digo, sua rede de apoio não é o suficiente para me deter. Eu acabo com eles, acabo com você. Então, a ameaça também faz com que a pessoa fique nesse relacionamento. Outro comportamento clássico, abusivo, é o comportamento de reduzir a autoestima de outra pessoa. Porque quanto mais eu reduzo a autoestima de alguém, eu aumento a insegurança. Quanto mais insegura essa pessoa está, mais dependente de mim ela fica. Então, é por isso que os principais ataques são a autoestima. Porque quanto mais fraca estiver essa autoestima, quanto a avaliação dessa pessoa estiver mais fraca, mais dependente de mim ela fica. E aí tem outra questão também ligada à autoestima, que é aquela ideia de tipo, você tem tantos defeitos, você tem tantas dificuldades, que eu sou
privilégio na sua vida, né? Nenhuma outra pessoa ia te dar atenção se não fosse eu. Né? E aquela ideia, tipo, nenhum parceiro, nenhuma parceira vai querer você com esse peso, com essa cor, com esse cabelo, ou indo para além da situação estética, indo mais para um lugar até intelectual, ou às vezes de carreira, de profissão. Tudo é usado para atacar o outro, para diminuir o outro. Então, esses são os principais comportamentos abusivos, e a gente não pode esquecer também das experiências de humilhação. Tem muitas cenas de humilhação, que é o quê? Eu pego isso que eu falo pra você em casa, de que você é feia, de que você não dá conta, que você não tem sucesso, tudo você faz dá errado, e levo isso pro ambiente social. E aí eu começo a colocar isso no meio das outras pessoas. Às vezes até por meio de piadas, pra ficar uma coisa mais leve e sutil. E é um comportamento abusivo, eu tô te humilhando, né? Eu tô provocando vergonha, eu tô te ridicularizando em público. Então, isso também é um comportamento abusivo. Então, trazendo a frase já do início da live, para quem já tá chegando agora, o que define um relacionamento abusivo é a frequência com que comportamentos abusivos aparecem nessa relação. Porque comportamento abusivo todos nós, qualquer um de nós, pode apresentar em algum momento. Por exemplo, numa situação de raiva. O grito é um comportamento abusivo. Então, se eu tenho o hábito de gritar com as pessoas quando eu estou nervosa, eu tenho um comportamento abusivo. Diante de uma emoção de raiva, eu não consigo ter uma comunicação mais assertiva e tenho uma comunicação abusiva. Né? Uma comunicação agressiva, e aí que a gente troca, né, a agressividade pela assertividade. Então, o que vai definir se um relacionamento é abusivo é a frequência que os comportamentos abusivos eles aparecem. E esse comportamento abusivo ele vai começar em pequenas atitudes que vai afetando a saúde emocional e física. Como assim, Manu, a saúde emocional? Já é comprovado que pessoas que passam por experiências de relacionamento abusivo, elas tendem a desenvolver transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? A ansiedade generalizada, por exemplo, ela é associada a traumas. A pessoa viveu algum tipo de trauma, algum abuso, desenvolveu um quadro de ansiedade generalizada. Tem o estresse pós-traumático, né? Uma mulher que ela vive uma experiência de agressão com um homem, né? E vamos supor que esse parceiro, ele usava muito boné, né? E aí quando ela vai pra rua, vai resolver alguma coisa na rua, ela vê uma pessoa com um boné ou estilo de roupa parecida com o parceiro, ela passa a ter os mesmos sintomas, as mesmas que ela viveu naquele momento de dor, ela passa a experienciar isso novamente, só de entrar em contato com a ideia de poder encontrar com essa pessoa de novo. Ela revive toda a experiência. E esse é chamado de estresse pós-traumático, que ele vem depois de um trauma, de uma dor, que pode acontecer tanto por conta de violência, como também em casos de acidentes de carro e várias outras coisas. Deixa eu ver aqui. A questão do reforçamento social era uma coisa que eu queria falar com vocês também, porque a gente fala assim, não, parece óbvio que um relacionamento é abusivo, né? Pra gente que tem um repertório social, né, que a gente entende que gritar, xingar, ciúme excessivo, controle, é um comportamento abusivo e revela uma relação abusiva, parece óbvio identificar quando se está no relacionamento abusivo. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem um reforçamento social muito grande de que o relacionamento ele é controle, né? Ele serve para. Então, a ideia de que a mulher tem que ser submissa, tem que sempre estar dizendo sim para as coisas, recebendo as coisas, no lugar também, às vezes, de salvadora, ela que vai salvar esse homem, vai ser centro de reabilitação, ou até o contrário, né? Porque o relacionamento abusivo ele não acontece só nas relações heterossexuais, heteroafetivas, nas relações homoafetivas, homossexuais também acontecem. Então, porque como eu já falei, a atitude abusiva ela é do comportamento humano, não é tanto uma questão de gênero. Acaba tendo um reforçamento social das mulheres por essa questão da submissão, né? Enquanto do homem por controle, que o homem ele tem que ter o controle da sua casa, ele tem que ter o controle das coisas. Então, são reforçamentos sociais diferentes, mas que existe. Então, como que eu vou perceber se um relacionamento está me fazendo mal? Essa relação está tirando a minha identidade?
né? O que é muito comum quando você vive numa relação em que você é diminuída o tempo inteiro. Você vai perdendo a sua identidade porque você fica a serviço do outro. Então, para fazer tal coisa, ele gosta que eu não saia com as minhas amigas, então eu deixo de sair com as amigas. Ah, ele não gosta que eu faça determinada coisa, eu deixo de fazer. Então eu vou me silenciando, vou ficando sem voz. E aí vai ficando cada vez mais reduzida, né, sabe? Mais transparente, né? Um termo que se utiliza bastante na psicologia dos relacionamentos. Você vai ficando transparente. A sua opinião não tem lugar, os seus desejos não têm lugar. Sempre o abusador que determina o que vai ser feito e como que as coisas vão acontecer. E por que que é tão difícil identificar quando se está num relacionamento abusivo bem no início da relação? Porque todo o relacionamento, ele começa com a paixão, com o enamoramento. E quando a gente vai, né, até na psicologia dos relacionamentos, quando a gente vai, se apaixona por alguém, se conecta com alguém, tem aquela conexão que vocês falam no Stories, por exemplo, a gente se conecta com aquilo de melhor que a pessoa tem. Então, a gente se conecta com a potencialidade um do outro. Né? Então a pessoa vai dizer que você é maravilhoso, que você é maravilhosa, que você é incrível, porque qualquer pessoa vive isso no início de um relacionamento, na fase da paixão. E aí o que acontece depois é que como essa pessoa que tem um comportamento abusivo, ela entende que ela precisa diminuir esse outro para ela caber nessa relação, ela vai começar com os comportamentos de reduzir o outro, de diminuir a autoestima do outro. Que eu acredito que o comportamento mais característico é esse de reduzir a autoestima e instalar a culpa, né? Que a manipulação emocional, ela existe muito nessas relações, né? Aquela ideia assim, você começa a sacar que o outro tá sendo um pouco mais invasivo, você fala, olha, mas você tá fazendo tal coisa, não foi legal, né? Ficar verificando meu celular não é uma coisa que eu acho bacana, querer todas as minhas senhas, por exemplo. E aí a pessoa, ela faz na discussão, ela faz uma troca de argumentação, assim, que faz com que você ache que você tá errada. E aí, no final da discussão, você sai pedindo desculpa, sendo que você foi vítima ali do conflito. Mas por conta da própria manipulação emocional, porque as pessoas abusadoras, que têm uma personalidade abusadora, elas têm uma facilidade no discurso de sempre se sair como ilesa, como a que tá fazendo certo, né? A gente, infelizmente, tem muitas frases que são socialmente aceitas de comportamento abusivo, como, por exemplo, o ciúme como prova de amor, né? O ciúme, ele tem ciúme, assim, ele briga, ele faz esse show, mas é porque me ama. Ele me ama e aí é um amor, assim, muito forte, por isso que ele tem esse medo de me perder. Então a gente associa, é cuidado, ele me controla, assim, ele quer saber pra onde que eu vou, quer saber com quem eu me relaciono, porque ele tá cuidando de mim, ele fica preocupado comigo. Então a gente, às vezes, vai romantizando alguns comportamentos que são abusivos até por uma questão social. E o que é mais triste desses comportamentos abusivos sutis é que eles chegam em situações muito extremas, que é por isso que o relacionamento abusivo ele ganhou a mídia, principalmente agora na pandemia. A gente fala muito de relacionamento abusivo agora. Por conta do isolamento social, aumentou o nível de violência doméstica e que levavam a dois tipos de morte. A morte por homicídio, por assassinato, e a morte por suicídio. Porque existem pessoas que vivem relacionamento abusivo que ela vai acabar morrendo por uma questão de perda da identidade. Ela vai ela é tão diminuída, ela vai perdendo a identidade dela, e aí ela chega ao suicídio, né? Porque a vida perde o sentido, as coisas perdem a cor, tudo fica cinza. E também a dificuldade de se ver saindo dessa relação, né? Como eu falei no início da live, quem vive um relacionamento abusivo tem muita dificuldade de sustentar a saída dessa relação. Por isso que é necessário uma rede de apoio, né, um grupo de pessoas que sustentem essa pessoa, seja um apoio familiar ou de amigos. Então, se você conhece alguém que tem relacionamento abusivo, eu já ouvi discursos até de pessoas que falam assim, Manu, mas a gente ajuda, a gente tenta ajudar a pessoa a sair da relação, mas aí passa alguns dias, ela vai lá e volta. É muito difícil sair de uma relação, porque o modo como ela aprendeu a se relacionar é um modo através da dependência, da escravidão emocional. Então é todo um processo. E sem rede de apoio fica cada vez mais difícil sair disso, porque ela fica cada vez mais imersa nessa pessoa como a única salvadora, a única que pode acolher, que pode cuidar. Outra pergunta que é bastante interessante é: todo abusador sabe que é abusador? Nem sempre. Por conta do reforçamento social, né? A gente tem um reforçamento social que embeleza muitos comportamentos que são abusivos, e aí, às vezes, esse abusador ele nem tem tanta consciência de que ele é abusador.
porque ele aprendeu a se relacionar, que a gente entra num ponto bastante importante, né? Que o modo de relacionar abusivo a gente aprende nas relações, né? Porque como que a gente vai aprendendo a se relacionar? A gente vai aprender a se relacionar nos nossos grupos sociais, né? Família, na escola, nos grupos de amigos. É ali que a gente vai aprendendo a estabelecer relações. E então a gente vai estabelecendo, criando relações de forma abusiva a partir dos nossos relacionamentos anteriores, tanto os relacionamentos amorosos, como às vezes os relacionamentos familiares. Porque existem comportamentos familiares que são abusivos, que são transmitidos, né, de algumas formas que eu já vou falar. Eu quero falar inicialmente voltar um pouquinho nesses comportamentos que são culturais, que é do homem, tendo o controle, como aquele que controla, o provedor, o que resolve tudo, e a mulher no lugar da submissa, que deve sempre obedecer o homem, que é o cabeça da casa, e que às vezes dificulta a mulher perceber quando ela está num relacionamento abusivo. E aí eu quero falar um pouco dos comportamentos familiares que são abusivos e que fazem com que a gente reproduza depois nas relações. E aí um negócio interessante que a Kailane falou, sim, voltam para o abusador e o abusador faz as amizades serem erradas, né? O abusador convence essa mulher ou esse homem de que sim, aquelas amizades que eram erradas não estavam torcendo pelo amor dessas pessoas, não estavam torcendo pelo futuro da relação. É um caso bem complicado que às vezes precisa de ajuda profissional, ou uma psicoterapia de casal, ou uma psicoterapia familiar, para ajudar a fortalecer, né, esses vínculos. Então, eu quero citar aqui alguns comportamentos abusivos que pode ser da mãe, do pai ou de algum cuidador. Porque existem várias dinâmicas familiares. Às vezes quem criou ou ajudou essa pessoa no desenvolvimento foi uma madrasta, um padrasto, uma avó. Então vamos colocar a mãe, pai e cuidador, para colocar de uma forma mais geral. Se for ficar citando todos os nomes, fica cansativo de ouvir, né? Então, um comportamento que pode ser abusador na infância e adolescência é aquela mãe ou aquele pai que não deixa os filhos expressar a emoção. Sabe aquela coisa que eu já falo bastante por aqui sobre o engole o choro, né? Ele é um clássico, né? Engole o choro, fica quieto, não permite a expressão da emoção. Mães que são muito controladoras, que decidem a hora que o filho vai, a roupa que vai, com quem vai. E normalmente são mães que têm muita dificuldade de rompimento, de entender que o filho adulteceu, ou que ele já está um adolescente, que ele consegue fazer algumas escolhas por si só. E aí faz com que a gente vá aprendendo a construir relações de forma controladora. Ou que eu tenho controle sobre o outro, ou que tudo bem o outro ter controle sobre mim, porque foi assim que eu aprendi. Ameaça abandonar quando coloca de castigo, quando dá alguma punição. Isso também é um clássico do comportamento familiar, que é essa questão de colocar os filhos de castigo e dizer aquela frase, eu vou te abandonar, eu vou deixar você na esquina, eu vou, sabe? É uma ameaça de abandono que pode desenvolver nessa criança ou nesse adolescente uma crença de abandono. E aí ele vai ficar a vida inteira construindo relações com medo de ser abandonado, de ser largado, que às vezes está ligado a uma de doenças, né, que às vezes não queria nem nomear. E aí outro clássico, assim, que aparece muito e super alimenta, né, torna as pessoas vulneráveis para tanto ser abusadora nas relações como ser vítima de um relacionamento abusivo, é a alienação parental. O que é isso? É quando os pais se divorciam, por exemplo, quando os pais se divorciam e aí um dos membros, né, falam, olha, a sua mãe não prestava, a sua mãe fazia tudo errado, né, seu pai era um alcoólatra, né, usuário de droga, nunca ajudou na renda da família, ele não serviu para nada. Então você vai fazendo com que essa criança vá construindo a imagem do masculino, do feminino, aversiva. Né? Porque às vezes a pessoa não é nem tão negativa como figura paterna ou materna, ela não soube se relacionar afetivamente com essa pessoa em específico, mas ela faz com que os filhos odeiem ou evite que vejam o pai ou a mãe. Esse tipo de comportamento também prejudica o desenvolvimento das relações,
dessa criança ou desse adolescente. E às vezes a alienação parental acontece sem o divórcio, né? Os pais moram na mesma casa, mas eles têm alguns conflitos, eles brigam, é uma relação que tá doente, que tá conflituosa, e aí os pais, né, falam mal, né? Falam mal do pai, a mãe fala mal do pai pro filho, fala mal da mãe, e aí fica aquela coisa, assim, aquele ciclo vicioso, assim, de brigas. Então, citando os 3 comportamentos clássicos que podem acontecer na infância e adolescência que deixam a gente mais vulnerável para entrar em relacionamentos abusivos ou ter comportamentos abusivos o controle excessivo por parte dos pais ou cuidadores, manipulação emocional, né, ficar usando da manipulação, de ameaças, aquelas mães que ficam sem falar com os filhos, fica 3 dias sem falar com o filho porque ele não fez algo que ela queria que ele fizesse, e a violência verbal. Né? Todas essas experiências de humilhação, de vergonha, que coloca essa pessoa nesse lugar de inferioridade, fortalece que ela entre em laços de relacionamento abusivo. Mas isso também pode ser que, eu tive essas experiências na infância, porém eu não tenho relacionamento abusivo, eu não vivo essa experiência de relacionamento abusivo. Isso é muito bom, porque essa criança, esse adolescente, ele pode se conectar com outro grupo de pessoas, na escola ou no trabalho, enfim, que mostrem para ele padrões diferentes de relação, né? Outras formas de lidar com a raiva, outras formas de lidar com o medo, ou lidar com a insegurança, com a carência, e aí vai aumentando esse repertório social dessa criança e desse adolescente que faz com que ele não repita os padrões de comportamentos familiares ou da escola, enfim. Ou ele pode encontrar com algum profissional de psicologia e fazer uma ressignificação de experiências de dor da infância ou de relacionamentos anteriores que faz com que ele pare de repetir esses padrões de relacionamento. E aí uma das perguntas que veio na caixinha, tem como o abusador em psicoterapia, ele perceber e mudar seu comportamento? Sim, é possível ele perceber na psicoterapia, né, trazer essa consciência de que ele é abusivo e buscar uma melhoria de comportamento. Se ele tiver consciente dos mal que ele faz, do quanto que o comportamento abusador é prejudicial, ele pode sim mudar esse comportamento dele. Até porque o abusador, ele sofre muito também. Porque as relações por onde ele passa são carregadas de agressividade, brigas, ele gasta uma energia tremenda para ficar depreciando e atacando o outro. Então, é uma coisa assim que é excessiva, sabe? Então, gera sofrimento no abusador também. E é por isso que ele acaba indo para a terapia. E é possível, sim, ele perceber isso em psicoterapia. Mas para mudança é preciso ele ter essa consciência. Como funciona a conscientização do abusador? A conscientização do abusador após perceber isso? Não entendi. Como que ele vai se... Acho que você quis dizer assim, como que ele se percebe como abusador, né? Normalmente o abusador, ele vai se perceber quando ele gosta muito de uma pessoa e o relacionamento acaba. E acaba de uma forma assim que a pessoa não quer mais ver, ele não quer entrar em contato. Ele vai perceber também quando o número de pessoas à volta dele reduz, porque assim como eu falei, o comportamento abusador, ele pode aparecer numa relação amorosa, mas ele pode aparecer numa relação de trabalho, numa relação de amizade, pode aparecer em vários contextos. Então ele pode perder o emprego por conta do comportamento abusador dele. Sei lá, ele pode ser até líder numa empresa, mas se ele tratar mal seus funcionários, ele pode perder o emprego por conta do comportamento abusivo, de xingar, de humilhar, de expor os funcionários a experiências de dor, e ele pode perder esse cargo. Então, as consequências dos comportamentos dele pode fazer com que ele chegue na terapia e traga essa conscientização, ou ele descubra isso em psicoterapia, através do processo de autoconhecimento. E aí, como que é feito o tratamento do caso de pessoas que são abusivas? Como eu falei pra vocês, a gente aprende a se relacionar lá na infância. Até aqui tudo bem? Tá dando pra entender? Manda aí um joinha pra mim saber se vocês estão entendendo, se tem alguma coisa que não ficou clara, antes da gente entrar nessa parte do tratamento. Tá dando pra entender? Tranquilo? Sim, né? Então vamos lá. O foco do tratamento normalmente é retorno à infância e adolescência, né? O que a gente chama em algumas correntes da
da psicoterapia, da psicologia, que é, uns chamam de criança interior, né? Outros vão chamar de infância, outros vão chamar de criança ferida. É um retorno a essa infância mesmo, a entender como que essa pessoa criou esses padrões de relacionamento, né? Como que foi desenvolvido esse modo de se relacionar. E aí, quando é pensando numa dinâmica de casal, Manu, o casal tem um relacionamento abusivo, eles vão pra terapia. Outra pergunta que me fizeram na caixinha. É possível um relacionamento abusivo se tornar um relacionamento feliz? Sim, é possível, mas aí vem aquela palavra importante, a conscientização. Se os dois estiverem conscientes que a relação é abusiva e os dois estiverem dispostos a mudar o modo de relacionamento. Por quê? Porque existe o dependente e o codependente. Existe aquele que é abusador e aquele que é dependente desse abusador. Então, eu reforço esse comportamento abusivo também, né? E eu não consigo, por exemplo, se eu tenho um abusador, eu tenho alguém que tem dificuldade de colocar limite, de dizer não, e tem outro que tem dificuldade de ouvir o não. Então, eu preciso trabalhar em conjunto com esse casal, né? Então, eu preciso por isso que é tão importante a consciência de ambos do problema, né? Que, na verdade, acho que as primeiras sessões de psicoterapia, a maior parte do tempo é chamar a pessoa para consciência, pra que a gente chama até no Alcoólicos Anônimos, né? Eles trabalham com uma filosofia que tem 12 passos. E o primeiro passo é o passo da aceitação, que eles falam que é você aceitar que você como que eu posso dizer? Que você não tem controle sobre o álcool, que é o álcool que tem controle sobre você. Então, você aceitar que você tem um problema ligado ao álcool. A mesma coisa é em psicoterapia, é você aceitar que você tem aquele problema, você aceitar. E às vezes a gente tem um aceitar também, que é um termo que está um pouco deturpado, como tudo bem ter esse problema, não preciso mexer nele. Na verdade, a aceitação não é você aceitar de uma forma assim, aquilo tá ali e tá tudo bem, né? Não preciso tocar. Aceitar é deixar de negar, de fingir que aquilo não existe, é trazer aquilo pra realidade, pra consciência, como, olha, realmente esse problema existe, eu preciso resolvê-lo, fazer algo para resolvê-lo. E aí, Manu, e trazendo uma reflexão ainda de cura para essa questão das relações familiares. Como que nas relações familiares eu posso pensar, como pai, como professor, em como ajudar essas crianças e esses adolescentes a não ter tantos comportamentos abusivos ou entrar em relacionamentos, ser vulneráveis, né, para entrar em relacionamentos abusivos. Fortalecer a autoestima das pessoas. É extremamente importante nesse período de infância e adolescência o fortalecimento da autoestima, da autoconfiança. Permitir que as pessoas se identifiquem, né, tenham uma identidade e respeitar essa identidade delas para que elas se fortaleçam nessa avaliação pessoal. Está ligada à autoimagem, né? A autoimagem, o autoconceito, como essa pessoa se define, se vê, que define a autoestima como um todo, que é a avaliação pessoal. Ensinar as pessoas a nomearem as emoções. Percebeu que a criança ou adolescente está com raiva, está triste, em vez de reprimir essas emoções negativas, como a gente tem o hábito socialmente de reprimir, é permitir que essa criança fale da raiva, fale da tristeza, expresse ela. Meu filho tem o hábito de se expressar gritando, batendo nas coisas, então deixa ele se expressar e ensina a ele outras formas de expressar os estados emocionais. Outra coisa que é bastante importante, né, que eu falo muito aqui, né, que é essa coisa da educação emocional. Aprender a nomear as emoções e como lidar com elas. Outra coisa também, que a gente acha que não é importante, mas é extremamente importante, às vezes está até associado a comportamentos de adolescentes que têm transtorno de depressão, por exemplo. Que é a dificuldade dos pais de pôr limite. Quando um pai ensina para um filho que ele pode fazer o que ele quiser, que não existe um limite, ele ensina também a importância de que, tipo, eu posso usar os outros a serviço de mim, eu posso fazer o que eu quiser e tudo bem, tipo, manipular as pessoas para que as coisas aconteçam como eu quero. O que faz com que a gente perceba que a gente não pode manipular as pessoas, que a gente não pode colocar os nossos desejos acima dos demais, trazendo prejuízo não podemos trazer prejuízo para um grupo de pessoas, exatamente os limites que os nossos pais dão na infância e adolescência. Eles mostrarem o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é prejudicial. E quando voltando nessa questão da depressão que eu falei um pouco anterior, por que se relaciona, Manu, a depressão com a questão do limite?
Na infância e adolescência, o ato do pai e a mãe colocar limite, a gente entende como se eles estivessem dando atenção pra gente. Quando a gente tem figuras paternas ou maternas que não dão limite, não dão atenção para aquilo que a gente está fazendo, dá essa sensação. Eu não tenho a atenção dos meus pais não se importam comigo, eu posso fazer o que eu quiser que eles não estão nem aí. E isso reforça uma sensação de abandono, desamparo, desamor, que são crenças que estão relacionadas ao quadro depressivo. E aí, nesse retorno à infância, que a gente voltando um pouco pro tratamento dessas pessoas que têm um comportamento abusivo excessivo, que são prejudiciais, o que a gente faz de retorno nessa infância que foi dolorosa? A gente volta nessa criança que foi abusada, que foi ferido, que foi abandonada, e ela vai ressignificar essa dor. Às vezes, exercer perdão aos pais, quando é possível, porque, como eu aprendi num curso esse ano, baseado no Jung, tem situações que a gente consegue perdoar alguns comportamentos de pai, mãe, cuidadores. Quando eu falo cuidadores, você inclui avós, madrasta, padrastos, tias, tios e babás, enfim. Qualquer tipo de pessoa que foi responsável pelo seu cuidado e gerou algum tipo de abuso, né? Algum tipo de mal-estar em você. Ou você pode entender o que aconteceu, porque essa pessoa que tem um comportamento, toda pessoa que ela é abusiva, ela foi abusada em algum momento. Seja ela um marido, uma mãe, um chefe, ele foi abusado em algum momento. Ou foi em relações amorosas, ou foi em relações familiares. Em algum momento ele viveu algum tipo de abuso. E ele reproduz esse modo de comportamento. Então, ou eu vou perdoar essa pessoa que me abusou, ou eu vou aceitar o que aconteceu, né? Como isso fazendo parte da minha história, e entender que aquela pessoa ela teve alguma coisa na vida dela que fez com que ela passasse por essa experiência e reproduzisse esse comportamento, ou eu vou entender como que isso se deu. Que o que a gente está fazendo aqui é um entendimento, a gente está entendendo um monte de coisa sobre comportamentos abusivos, isso aqui já é curativo. Quando a gente passa para estudar um tema, entender um tema e se aprofunda em conhecer esse tema, essa dor, já é curativa. Então, eu vou citar aqui mais alguns comportamentos que eu falei no começo da live, né? E aí eu quero falar de mais alguns comportamentos que são abusivos. E eu falei e vou reforçar aqui de novo. E então, o que torna uma relação abusiva é a presença de comportamentos abusivos e a frequência que isso acontece. Né? Se eu tenho uma frequência excessiva de comportamentos abusivos, essa relação se torna abusiva. Por exemplo, o ato de gritar, eu já falei outras vezes aqui, ele é um comportamento abusivo, mas às vezes a gente pode acabar gritando num momento de fúria, de não saber manejar a raiva, acabar gritando. Isso é um comportamento abusivo, mas porque a gente gritou não quer dizer que a nossa relação é abusiva. Que nem o caso assim, meu parceiro, minha parceira apresentou ciúme, ela é abusiva? Não, ela tá num momento de insegurança. Né? Não é porque ela teve um ciúme específico de uma situação específica que ela é uma pessoa abusiva. O ciúme de caráter excessivo e abusivo, ele vai estar ligado aos rituais de verificação que a gente já falou aqui, por alguns posts, de verificar celular, verificar bolsa, seguir a pessoa para saber se ela tá indo pro trabalho mesmo, se ela tá indo estudar mesmo, checar quem são os amigos, proibir de ver os amigos, aí já são comportamentos mais extremos, e aí sim caracterizam um relacionamento abusivo. Então, se a pessoa controla seus comportamentos, critica suas relações sociais, sejam familiares e de amizade, fazendo com que você se afaste dessas pessoas, tirando do ciclo social, como eu falei anteriormente, é nessas relações que a gente vai percebendo, através da conversa com nossas amigas, com os nossos familiares, a gente falando da nossa relação, que a gente vai percebendo que os comportamentos eles são abusivos. E aí, então, tanto que por isso que o abusador sempre faz com que a gente veja os amigos e os familiares como pessoas que não são a favor do nosso amor, do nosso relacionamento. Porque é uma forma também de afastar a gente desse grupo, que é a nossa rede de apoio, caso precise sair desse relacionamento. A diminuição da autoestima com comentários, que podem ser dentro da relação, a pessoa que no momento que você está com ela vai apresentar críticas a seus defeitos, ou suas dificuldades, ou até as suas características físicas, e se colocar como salvadora, né, como um privilégio na sua vida que nenhuma outra pessoa vai te amar ou vai se relacionar com você porque ela que é misericordiosa, né, em fazer isso.
Porque a gente já falou aqui do porquê que o ataque à autoestima é tão marcante nas relações de abuso. Porque se eu ataco a autoestima, eu aumento a insegurança e eu gero dependência. Então, essa pessoa vira minha posse, dependente de mim. E a questão da culpa, né? Que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Normalmente, quando a gente está diante de um abusador, né? De uma pessoa que tem personalidade abusiva, ela vai apresentar um discurso onde ela sempre tá certa. Raramente ela vai pedir desculpa ou se arrepender de algo. E sempre que ela for apresentar a desculpa, é muito no lugar de manipulação emocional e não porque ela se arrependeu do que ela fez. Né? A culpada sempre é você. Você vai falar, nossa, mas você tava mexendo no meu celular, eu já falei que eu não gosto. Então ele vai fazer com que a conversa mude para outro lugar e você comece a pedir desculpa. Vamos, por exemplo, então você não quer que eu mexa no seu celular? Então você tá escondendo alguma coisa? Né? Tudo bem, já que você não me ama, já que eu não sou importante pra você, eu não mexo mais nas suas coisas. Talvez a nossa relação nem vale a pena ir pra frente, seja melhor terminar. O abusador também ele tem um discurso da ameaça do rompimento, né? Porque como o outro já tá dependente dele, quanto mais ele ameaça romper, mais esse outro vai ficando escravo dele ali, né? Vai ficar, não, tudo bem, desculpa, eu não quis dizer isso, eu só não queria que você mexesse no meu celular. E aí, como eu falei, no final você tá pedindo desculpa por uma coisa que você nem é culpado. Então, essa questão, Manu, tô num relacionamento abusivo, quais são as formas de me proteger diante dessa relação? A gente tem a Lei Maria da Penha, que protege tanto em casos de violência física como de violência verbal. E o principal, você não consegue sair de um relacionamento abusivo sozinha, você precisa de uma rede de apoio. Ou de profissionais, um advogado, um psicólogo, ou a rede de apoio de amigos ou familiares para te fortalecer. Porque a relação abusiva, ela enfraquece mesmo. Ela vai mexer na avaliação pessoal, que é a autoestima, vai mexer nas seguranças emocionais, ela vai afetar uma porrada de coisa. E é por isso que depois exige uma recuperação, né? Uma coisa que a gente não fala muito, mas alguns fins de relacionamento, eles pedem que a gente elabore o luto, o fim e tal, mas que também a gente faça um processo de recuperação, de se recuperar dessa experiência, né? E aí eu trago por último aquele comportamento de reforçamento social que a gente falou aqui um tanto, que foi essa questão da mulher como figura salvadora, que às vezes dificulta muito algumas mulheres de sair de relacionamentos abusivos, que é essa ideia de ele vai mudar, ele fez isso com várias outras mulheres, mas comigo vai ser diferente, né? Porque eu sou mulher diferente, comigo vai ser diferente. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Às vezes a gente quer mudar a coisa na gente. A gente tem alguns comportamentos nossos que a gente acha completamente inadequado ou prejudiciais. A gente tem, mesmo querendo mudar os nossos comportamentos, às vezes a gente tem uma baita de uma dificuldade para mudar. Quem dirá mudar o comportamento do outro? Isso é praticamente impossível. Eu não consigo mudar o outro. A não ser que ele queira. É que nem a gente falou aqui quando a gente falou de tratamento, tanto na terapia pessoal quanto na terapia de casal ou familiar. A pessoa precisa ter consciência que ela precisa de um tratamento, que ela precisa resolver essas questões, mudar o padrão dela de comportamentos e de relacionamento. Enquanto ela não tiver essa consciência, não adianta, né? Não vai ser o terapeuta que vai mudar ela, não vai ser o advogado, não vai ser... É ela que tem que escolher mudar. E o outro clássico, né, que é a ideia do ciúme como amor. Gente, ciúme não é sinal de amor. O ciúme é sim uma emoção natural quando a gente se vê perto de vivenciar um rompimento ou perder uma pessoa que é amada para um terceiro. Mas isso não caracteriza a relação como algo romântico, né? A gente às vezes romantiza muitos comportamentos abusivos. Então foi isso, né, que eu planejei para hoje. Eu pretendo manter essa live salva, porque nem todas as pessoas conseguiram participar aqui ao vivo. E a proposta é deixar ela salva, porque foi um dos temas que mais foi botado, esse do relacionamento abusivo. Deu para entender bacana? Alguém tem alguma dúvida sobre o tema? Me manda entendeu? E quem tem dúvida, manda a pergunta aqui nos comentários. Exato, Mari. Gente, eu estou também abrindo uma semana que vem. Eu vou aproveitar que a Mari entrou aqui. A gente vai abrir uma semana de lives na próxima semana com o tema Mulheres e os Desafios na Carreira. A Mari, ela é coach, né, de carreira.
E aí a gente decidiu trazer para novembro, né, que é finalzinho, a gente já tá aí, né, beirando o fim de 2020, e já iniciar 2021 vem sendo muitos desses, né, tendo, como que eu posso dizer, habilidades, né, para enfrentar esses desafios na carreira em 2021. Então a nossa proposta é tanto trazer uma reflexão para a questão da carreira, desenvolvimento pessoal, e também preparar as mulheres para criar projetos para 2021, porque essa é a nossa pegada. Perdeu, mas vai ficar salva. Dá pra assistir depois. A gente falou aqui sobre bastante coisa sobre relacionamento abusivo. Tanto dos comportamentos que caracterizam o relacionamento abusivo, os tratamentos, os comportamentos familiares que fazem com que a gente torne a gente mais vulnerável, né? Pra entrar num relacionamento abusivo ou ser abusivo nas relações. Então tá bem completinha essa live. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu talvez coloque ela no YouTube, ainda não tenho certeza. Mas foi isso. Então, vocês fiquem bem atentos que na próxima semana vai ter as lives com a Mari sobre desafios na carreira. A gente tá preparando várias coisas, exercícios, e-book, algumas coisinhas bem legais pra distribuir pra vocês, tá bom? Até a próxima!